Olá, meu povo! Estamos de volta. Curso de alfabetização matemática, aula de aritmética básica, aula 18, frações, segunda aula de frações. Esse nosso curso é um curso de alfabetização. A pessoa não tem tanta questão contextualizada, não tem tanta questão de vestibular, você não está colocando questão de concurso, né? É um curso de alfabetização. Quem vai fazer isso é o seu professor em sala de aula, tá bem? Esse curso é para a gente ter um ponto de partida, para você que está chegando sem base, para que você quer fazer o seu curso, quer fazer o seu concurso e não tem base para começar a estudar. Então, o que a gente faz nesse curso de alfabetização é alfabetização, né? Meu objetivo não é encerrar esses assuntos, é simplesmente te dar a base que você precisa para levar muito bem, e levar muito bem o curso que você vai fazer, tá bem? Frações. Então, vamos relembrar um conceito importante de frações, que são frações equivalentes. Nós havíamos dito o seguinte: toda vez que você multiplicar no numerador e no denominador, lembra do numerador a par de cima, denominador a par de baixo, a fração é uma divisão, tá? Toda vez que você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, você cai numa fração que representa a mesma quantidade, né? 2/3, você multiplicou por 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. 4/6. 4/6 é igual a 2/3. Se você continuar multiplicando, multiplica por 3 em cima e embaixo, 4 vezes 3, 12, 6 vezes 3, 18. 12 sobre 18 é igual a 4/6, que é igual a 2/3, né? E por que isso acontece, né? A gente já tinha falado, você tem aqui uma barra de chocolate, você divide em 3 partes iguais e come 2 partes. É a mesma coisa você pegar a mesma barra e ao invés de dividir em 3 partes iguais, você divide em 6 partes iguais, ó, 2, 4, 6. E come 4 pedacinhos, você está vendo a mesma quantidade da barra. Que é a mesma coisa que você pegar a tua barra de chocolate, dividir em 18 pedacinhos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. E aí você come 12 pedacinhos. Você vê que a quantidade de barra que a gente come aqui é igual aqui, que é igual aqui. Então, 2/3 é igual a 4/6, que é igual a 18. É 12 sobre 18. Tá? E o que a gente fez para isso foi, primeiro eu dividi em 3 partes, depois eu dividi em 6 partes, ó, multipliquei o 3 vezes 2. Aí eu pego, ao invés de 2 pedacinhos, eu pego 4 pedacinhos, que é o dobro também. Aqui agora, em vez de dividir em 6 partes iguais, eu dividi em 18, ó, que é 3 vezes mais. E aí eu pego o triplo da quantidade de pedacinhos, 4 vezes 3, 12. Tá? Tudo isso a gente já tinha falado na nossa primeira aula de frações. Ou seja, toda vez que eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração, né, se torna uma fração equivalente. Uma fração equivalente, ou seja, uma fração que representa a mesma quantidade da barra de chocolate. Então, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Então, 4/6 é igual a 2/3. 4 vezes 3, 12, 6 vezes 3, 18. Então, 12 sobre 18 é igual a 4/6, que é igual a 2/3. A mesma coisa se eu vier dividindo, né? Se eu tenho aqui 12 sobre 18, divide por 3 em cima e embaixo, 12 por 3 dá 4, 18 por 3 dá 6. Continua dividindo, se você quiser. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, nós chegamos a frações equivalentes, tá? Toda vez, então, que a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, ou divide em cima e embaixo pelo mesmo número, na verdade, a gente já tinha falado que dividir é multiplicar pelo inverso, tá? A gente já tinha falado que a divisão é um tipo de multiplicação em aulas anteriores. Se você não está entendendo isso bem, vai lá na primeira aula, aula de frações, ou em aulas anteriores para pegar essa base. Redução ao mesmo denominador. Existem várias situações, quando a gente trabalha com frações, que é interessante trabalhar com o mesmo denominador. Quando a gente vai comparar frações, saber qual das duas é a maior e a menor. Quando a gente vai somar frações, vai subtrair frações. Então tem várias situações em que igualar os denominadores é um bom negócio, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha fração 7/6 e a minha fração 3/4. Como é que eu poderia igualar os denominadores? Qual a estratégia que a gente poderia usar para tornar os dois denominadores iguais? A gente já sabe, se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número,
né, nas duas frações, eu acho uma fração equivalente. Então, por exemplo, uma maneira assim, sem me preocupar muito com eficiência, eu não quero me preocupar com a eficiência, tá? Eu quero igualar os denominadores de 7/6 e 3/4. Multiplica aqui em cima e embaixo por 4, que é esse número, e multiplica essa daqui em cima e embaixo por 6, que é esse número. Porque, ó, aqui eu tenho 4. Se eu multiplico os 7/6 em cima e embaixo por 4, vai dar 6 vezes 4, 24. Né? Se eu multiplico 3/4 por 6 em cima e embaixo, que é exatamente esse denominador aqui, vai dar 4 vezes 6, 24, e eu vou igualar os denominadores, tá? Então, essa seria uma maneira pouco eficiente de fazer isso, só que bem rápida, né? Tipo, 7/6, eu quero igualar o denominador com 3/4. Então, eu pego o 4 daqui, multiplica por 4 em cima e embaixo. 7 vezes 4, 28. 6 vezes 4, 24. E agora eu quero ficar com o denominador 24 aqui também, pego esse 6 e multiplico em cima e embaixo o 3/4. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Então eu tenho 28 sobre 24, 18 sobre 24. Eu igualei os denominadores, então eu consegui atingir o meu objetivo. O problema é que isso não é uma maneira otimizada de fazer isso aqui, certo? Se esses denominadores fossem muito grandes, dariam frações com números muito esquisitos. Então, qual é a melhor maneira, a maneira ótima de fazer isso? Professor, nesse caso aqui, é bem rapidinho. Pega esse 4, multiplica em cima e embaixo o 7/6, pega esse 6, multiplica em cima e embaixo o 3/4. Bem rápido, deu certo. Deu certo, funcionou. Mas pode ser que para números muito grandes, se os denominadores fossem números bem grandes, isso daria números bem esquisitos, frações com números bem esquisitões. Então, vamos ver uma maneira de fazer isso mais compacta, né? Mais otimizada, tá? Mais inteligente, uma maneira mais inteligente de fazer. Olha só, eu não tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número as duas frações? E eu não tenho que chegar no mesmo denominador? Então, esse denominador, ele é múltiplo de 6, porque é 6 vezes alguma coisa, e ele é múltiplo de 4, porque é 4 vezes alguma coisa. Então, se ele é múltiplo de 6 e é múltiplo de 4, ele é um múltiplo comum a 6 e a 4. Ora, se ele é um múltiplo comum de 6 e de 4, por que não pegar o menor múltiplo comum? Então, eu vou fazer isso, ao invés de simplesmente pegar esse cara e multiplicar em cima e embaixo, pegar esse cara e multiplicar em cima e embaixo, eu vou fazer isso da maneira mais otimizada possível para tornar esse denominador o menor possível, e aí eu vou multiplicar para conseguir chegar aqui no menor múltiplo comum de 6 e de 4, já que eu vou pegar o 6 multiplicar por um valor, pegar o 4 multiplicar por um outro valor, e eu quero achar o mesmo número, então um número que é múltiplo de 6, múltiplo de 4, vou pegar o menor de todos, então é o menor múltiplo de 6 e 4, que é o menor múltiplo comum a 6 e 4. Então, a gente vai fazer pelo MMC, tá? Como é que a gente faz o MMC? A gente viu várias maneiras de fazer, vamos fazer por divisões sucessivas. Está aqui o 6, está aqui o 4, eu quero MMC entre 6 e 4, então eu divido por 2, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, divide por 2 de novo, tá? O 3 não dá para dividir, repete, 2 por 2 dá 1, agora divide por 3, 3 por 3 dá 1, 1 não dá para dividir, não divide, repete, então cheguei a 1 e 1, então o meu MMC é o produto desses três números aqui, 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12 é o meu MMC, então o denominador que eu quero chegar é o 12, tá? E aí, qual o número que multiplica 6 e dá 12? 2, né? 6 vezes 2, 12. Qual o número que multiplica 4 e dá 12? 3. Então, olha só, aqui eu vou multiplicar por 2 para chegar no 12, o 6, e eu vou multiplicar o 4 por 3 para chegar no 12. Então, como eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 2, 14.
4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. E aí eu consegui colocar as duas frações no mesmo denominador e eu coloquei o denominador sendo o menor possível. Tá vendo aqui, ó? Aqui tinha dado 24 e deu números maiores aqui em cima. Aqui deu 12 bonitinho e deu números menores. Talvez isso seja uma maneira melhor de fazer com menos contas, entendeu? Com certeza é uma maneira de fazer usando números menores, tá bem? Ah, mas teve o trabalho de fazer o MMC. Teve o trabalho de fazer o MMC, sim. Tá? Mas eu ganho, eu perco, né, tempo fazendo MMC, mas eu ganho tempo porque eu vou ter que trabalhar na hora de somar, subtrair, multiplicar e tal. Eu vou multiplicar por números menores, números mais enxutinhos. Legal? E como é que eu chego nesse 2 e nesse 3 aqui? É só pegar o teu MMC, dividir por 6, ó. 12 por 6 dá 2, então é 2. Então 6 vezes 2, 12. Como é que você chega no 3? Nesse 3, 12 por 4 dá 3, 4 vezes 3, 12, bonitinho, tá? E a gente conseguiu igualar os denominadores de maneira otimizada. Legal? Ótimo. Então vamos ver para que isso serve. Primeira aplicação, primeira grande aplicação, comparação de frações. Como é que eu comparo duas frações? Existem duas maneiras de comparar frações, duas maneiras legais de comparar frações. A primeira maneira é você ter denominadores iguais e aí você compara simplesmente os numeradores. Imagina que você tem um bolo e você dividiu esse bolo em 11 pedaços. Aí você fala, comer 7 pedaços eu como mais do que comer 5 pedaços. Então, 7 onzeavos do bolo é maior do que 5 onzeavos do bolo. Então, certo? Se os denominadores forem iguais, a fração de maior numerador é a maior de todas, tá? Das duas, é a maior, é a que tem o maior numerador. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar os denominadores e eu vou comparar os numeradores. O maior numerador vai me dar a maior fração. Então, por exemplo, eu quero saber quem é maior, 5 dozeavos ou 3 oitavos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no mesmo denominador. Ó. Coloca no mesmo denominador para comparar os numeradores. Vamos lá, 12 e 8. Vou tentar fazer isso aí de maneira mais enxutinha, mais otimizada. Então, vamos lá, pego 12 e pego 8. Né? Eu tenho que achar um múltiplo de 12 e de 8. Então, eu quero achar um múltiplo comum a 12 e 8. Então, vou trabalhar com o menor deles, que é o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum, entre 12 e 8. Então, boto lá 12 e 8, vou fazer meu algoritmo de divisões sucessivas. Ah, professor, a gente vai dividindo por 2, por 2, por 3, usando os primos, não é isso? Mas a gente viu na aula de MMC, na aula de múltiplos, tá? Que a gente tem uma maneira mais rápida de fazer isso. Por exemplo, se eu tenho um fator comum aqui aos dois, legal? Por exemplo, 12 dá para dividir por 4, 8 dá para dividir por 4, vai por 4 direto. Tranquilo? Então, ó, 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. E a gente ganha um tempo louco fazendo isso, tá? Aqui não ganhou tanto tempo não, mas tem situações que a gente ganha um tempo muito grande. Então, se você viu assim, bem rápido, um fator comum aos dois números, já divide direto. Então, 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. Professor, por que a gente vai fazer assim e não fazer por 2, né? Não é mais organizado? Só que a gente a gente tem que saber fazer, mas tem que saber fazer rápido, porque o tempo da prova é curto e tem que dar tempo de fazer a outra parte da prova, né? Que a gente, às vezes, está olhando só para uma questão, mas tem a prova inteira para a gente dar conta. Então, muitas vezes, principalmente quem vai fazer concurso, precisa ganhar tempo, tá? O maior desafio de uma prova de concurso, por exemplo, Enem, né, e outros concursos, é o tempo. O tempo é curto, tá? O tempo de você fazer a prova é muito curto. É muita coisa para fazer em pouco tempo. Então, qualquer técnica de ganho de tempo é bem-vinda. Então, vamos lá. Consegui ver que o 12 é
tem fator 4. O 8 tem fator 4. Então divide logo por 4. 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. E agora a gente vai bonitinho, né? Divide por 2, 3 por 2 não dá para dividir, repete, 2 por 2 dá 1. Agora divide por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 1 não dá para dividir, repete. Cheguei no 1, eu tenho aqui o meu MMC. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24 é o meu MMC. Opa! Então, eu quero chegar no 24. Do 12 para chegar no 24, multiplica por 2. 12 vezes 2, 24. Do 8 para chegar no 24, multiplica por 3. 8 vezes 3, 24. Então, aqui, como eu vou multiplicar por 2 embaixo, eu multiplico por 2 em cima para formar uma fração equivalente, tá? Para não alterar a fração. Então, multipliquei 12 vezes 2, 24. 5 vezes 2, 10. Ótimo. E aqui embaixo, eu vou multiplicar o 8 por 3 para dar 24. Eu multiplico também por 3 em cima para dar uma fração equivalente. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 3, 9. Ótimo. Então, eu consegui igualar os denominadores e agora eu consigo comparar as frações. Porque se as duas frações têm o mesmo denominador, a maior é a que tem maior numerador. Então, das duas frações, agora elas têm os mesmos denominadores. Então, a maior de todas é a que tem o maior numerador. Ou seja, eu chego à conclusão que essa é maior que essa. 5 dozeavos é maior que 3 oitavos. E como é que a gente fez isso? Igualando os denominadores. A gente fez da maneira mais eficiente, né? Você poderia ter feito da maneira não muito eficiente como essa, mas a gente quer treinar a melhor maneira de fazer. Tá bem? Ótimo. Uma outra maneira de comparar frações, tá? A primeira maneira, iguala os denominadores, o maior numerador, maior fração. A segunda maneira, que não é muito comum, mas que pode ser utilizada, é você igualar os numeradores. Igualar numerador? É. Você iguala os numeradores. Imagina o seguinte, você tem um bolo, tá? Você tem um bolo. E você dividiu esse bolo em 11 pedaços. Agora você tem um bolo igual, um bolo igualzinho ao primeiro. E você dividiu em 13 pedaços. Poxa, se eu tenho o mesmo bolo, né? São bolos iguais. Um eu dividi em 11 pedaços e o outro eu dividi em 13 pedaços. Qual é o pedaço que é maior? É do que foi dividido em 11, né? Porque se é o mesmo bolo e um eu dividi em 11 pedaços, outro eu dividi em 13 pedaços, né? O pedaço maior é o pedaço de 11, né? Porque eu dividi em menos vezes, não é verdade? Então, olha só. Se eu como 6 pedaços de um bolo que foi dividido em 11 pedaços, ou como 6 pedaços de um bolo que foi dividido em 13, sendo o mesmo bolo, eu comi mais aqui, não foi? Porque eu peguei 6 pedaços maiores, que é do bolo que foi dividido em 11 pedaços. Como esse bolo foi dividido em 13 pedaços, o pedaço dele é menor. 6 pedaços aqui valem menos do que 6 pedaços aqui. Então, se as duas frações têm o mesmo numerador, a maior é a que tem o menor denominador. Legal? Beleza? Ó, aqui é o contrário. Se as duas frações tiverem o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador. Mesmo denominador, o maior numerador é quem manda. Se for o mesmo numerador, o menor denominador é quem manda, tá? O menor denominador é que vai me dar a maior fração. Então, a gente vai fazer a mesma questão. 5 dozeavos e 3 oitavos. 5 dozeavos e 3 oitavos. Só que ao invés da gente igualar os denominadores, a gente vai igualar os numeradores. Legal? Então, eu tenho 5 e 3. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, aqui em cima, eu quero que dê numeradores iguais. Então, esse número é múltiplo de 5, ele é múltiplo de 3. Então, esse número que eu quero achar, ele é múltiplo comum a 5 e a 3.
Se ele é múltiplo comum a 5 e a 3, ele é múltiplo comum. Como eu quero que ele seja o menor possível, eu vou pegar o menor múltiplo comum. Então, eu vou pegar o menor múltiplo comum entre 5 e 3. Então, bota lá 5 e 3 e acha o MMC. Pelo meu algoritmo de divisões sucessivas. Divide por 3, 5 por 3 não dá, repete, 3 por 3 dá 1. Divide por 5, 5 por 5 dá 1, 1 por 5 não dá, repete. Cheguei no 1, o meu MMC é 3 vezes 5, 15. Opa! Então, do 5, o que é que precisa para chegar no 15? Eu tenho que multiplicar por 3. Então, vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. 5 vezes 3, 15. 12 vezes 3, 36. Tá? Se quiser, faz a continha aí. E o 3, o que é que eu preciso para que ele chegue no 15? Eu tenho que multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 5, 40. Eu multiplico por 5 em cima e embaixo. Tem que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, certo? Porque, afinal de contas, você quer frações equivalentes, frações que representem a mesma quantidade. Então, você está vendo que 5 dozeavos equivale a 15 sobre 36. 3 oitavos equivale a 15 sobre 40, e assim eu consegui igualar os meus numeradores. Opa, se eu igualo os numeradores, a maior fração é a que tem o menor denominador. Como eu igualei os numeradores, a maior fração é a que tem menor denominador. Então, a maior fração é essa. E eu concluo que 5 sobre 12 é maior que 3 oitavos. Da mesma maneira que eu tinha concluído aqui. Então, nós temos duas maneiras de verificar qual é a fração maior. Eu posso igualar os numeradores. E a maior é a que tem o maior numerador, né? Igualei os denominadores. A maior é a que tem o maior numerador. Ou eu posso igualar os numeradores e a maior é a que tem o menor denominador. Legal? E aí eu posso igualar os denominadores pelo MMC ou igualar os numeradores pelo MMC para poder fazer isso. Beleza? Vamos começar agora a álgebra de frações. Vamos começar vendo como é que a gente faz adição de frações. Imagina que você tem uma barra de chocolate, um bolo, né? Um bolo em que você dividiu em 12 partes iguais. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá bem? E aí você pegou 5 pedaços desses 12, tá aqui em azul, e depois você pegou mais 4 pedaços desses 12, tá aqui em preto. Então, quantos pedaços você pegou, na verdade, dos 12? Você pegou 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4, 9 pedaços dos 12. Ou seja, quando você tem duas frações com o mesmo denominador, somar é muito fácil. Você soma os numeradores e você mantém o denominador. Legal? Então, somar frações com o mesmo denominador é muito fácil. Então, como é muito fácil somar frações com o mesmo denominador, o que eu vou fazer para somar frações que não têm o mesmo denominador? Eu vou fazer com que elas tenham o mesmo denominador. Eu vou reduzir as duas ao mesmo denominador antes de somar. Porque se elas tiverem o mesmo denominador, né, a resposta da adição é soma os numeradores e mantém o denominador. Legal? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer 2/3 mais 1/5? Vamos lá, vamos para a maneira otimizada de reduzir as duas ao mesmo denominador. O que eu faço? Eu pego o MMC entre 3 e 5. Pega 3 e 5 e acho o MMC. Então, vou dividir por 3. 3 por 3 dá 1. 5 por 3 não dá, mantém. Dividir agora por 5. 1 por 5 não dá, mantém. 5 por 5 dá 1. Opa! Então, meu MMC é 3 vezes 5, que é 15. Então, eu vou colocar essa fração com denominador 15 e essa fração com denominador 15. O que é preciso para colocar essa fração com denominador 15? 3 eu tenho que multiplicar até dar 15. Então, vou multiplicar por 5. 3 vezes 5.
Se eu multiplico por cima e embaixo, eu tenho que multiplicar em cima para dar uma fração equivalente. Agora, 1/5. Eu quero passar o meu denominador aqui para 15 também. Então, o 5 eu vou multiplicar por um número até dar 15. Então, eu vou multiplicar por 3. Se eu multiplico por 3 embaixo, eu tenho que multiplicar por 3 em cima para dar uma fração equivalente. Então, vai ficar, na primeira fração, 2 vezes 5, 10. Sobre 3 vezes 5, 15. E na segunda fração, 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. E agora é fácil, porque as duas têm o mesmo denominador, basta somar os numeradores. 10 mais 3, 13. 15 mais, quer dizer, e mantém o denominador, que 15 mais 15 o quê? Só soma os numeradores. 10 mais 3, 13. 13 quinzeavos. Legal? Geralmente, quando a fração tem um denominador maior, a gente fala o tal do avos, né? Eu não lembro de eu ter falado isso numa aula passada. Você tem aqui 2/3, 1/5, 7/6, 5/4. E aí, depois do décimo, né? Depois de sobre 10, por exemplo, você tem uma fração aqui, ó. 7 sobre 10, né? 7 décimos. Né? Você pode falar 7 décimos ou 7 sobre 10. Daí para diante, 8 sobre 11, você pode falar também 8 onzeavos, tá bem? 8 onzeavos, daqui para diante, do 11 para cima. Até o 10 você fala décimo, né? 3 nonos, aqui ó, 3 nonos. 2 oitavos, tá bem? Do 11 para cima, se você quiser, você fala ou 8 sobre 11 ou 8 onzeavos, né? 5 dozeavos, 7 dezoitoavos e por aí vai, tá bem? Por exemplo, aqui, ó, 29 36avos, beleza? Então vamos somar 7/6 mais 5/4. Vamos somar da maneira otimizada. Quero colocar as duas no mesmo denominador. Quero que esse denominador seja o mais enxutinho possível, tá? Estamos fazendo da maneira otimizada, vamos ver da maneira não otimizada do lado de cá. Então vamos lá. Eu quero colocar no mesmo denominador, então eu tenho que fazer o MMC entre 6 e 4. Faz o MMC entre 6 e 4. Então divide por 2, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Divide por 2 de novo. 3 por 2 não dá, repete. 2 por 2 dá 1. Divide por 3. 3 por 3 dá 1. 1 por 3 não dá. Repetiu, cheguei no 1. Está aqui o meu MMC. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então eu vou colocar as duas frações com o denominador 12. Essa primeira, para ficar com o denominador 12, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, porque 6 vezes 2 dá 12. Multipliquei por 2 em cima e embaixo. Essa segunda, para ficar com o denominador 12, eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo, porque 4 vezes 3 é 12. E aí eu fico na primeira fração, 7 vezes 2, 14 sobre 6 vezes 2, 12. Essa primeira é equivalente a essa, porque eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, multipliquei pelo mesmo número. E a segunda, 5 vezes 3, 15, 4 vezes 3, 12. Essa segunda também é equivalente a essa minha 5/4, porque eu multipliquei pelo mesmo número em cima e embaixo. E agora, como as duas têm o mesmo denominador, basta somar os numeradores. 14 mais 15 dá 29 sobre 12. Legal? Mais um exemplo. 5 sobre 12 mais 7 sobre 18. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o MMC entre os dois denominadores, porque eu quero colocar as duas com o mesmo denominador e eu quero que ele seja o mais enxutinho possível. Vamos lá. 12 e 18. Coloquei lá no meu algoritmo de divisões sucessivas. Claro que eu posso ficar dividindo por 2, por 2, por 2. Posso, né? Posso dividir aqui por fatores primos e, na verdade, é assim que se ensina lá no fundamental e tal. Mas você pode fazer isso de maneira mais otimizada, tá? Mais rápida. Tem um fator comum aos dois? Já tira direto, porque você economiza um tempo. Então, 12 dividido por 6 dá 2. 18 por 6 dá 3. Ótimo, já caí aqui, né? Já economizei uma conta. Agora, divide por 2. 2 por 2 dá 1.
3 por 2 não dá. Divide por 3. 1 por 3 não dá para dividir, então repete. 3 por 3 dá 1. Cheguei no 1. Esse aqui é o meu MMC. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Tá? Você nem precisava fazer essa conta. O MMC é o produto desses três aqui. E agora? Eu vou colocar essa primeira fração com o denominador 36. Né? 12 é 6 vezes 2. Para completar 36, falta multiplicar por 3. Está aqui. Ó. 12 é 6 vezes 2. Se eu multiplicar por 3 em cima e embaixo, essa fração, eu coloco no denominador 36. E 18 é 6 vezes 3. Ó, 6 vezes 3. Se eu multiplicar pelo 2 que está faltando aqui, ó, eu coloco com o denominador 36, tá? Já tinha o 6 vezes 3 do 18, multipliquei por 2, então essa daqui eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então eu tenho aqui, ó, 5 dozeavos. Eu multipliquei por 3 em cima e embaixo, vai ficar 5 vezes 3, 15, 12 vezes 3, 36. 7 dezoitoavos, eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. 7 vezes 2, 14, 18 vezes 2, 36. Somou, 15 mais 14 dá 29 sobre 36. Legal? Beleza? Essa é a maneira otimizada, essa é a maneira que torna o denominador o menor possível e a fração já fica enxutinha no final para a gente usar, tá bem? Toda enxutinha lá no final para a gente usar. Ótimo, então... Agora vamos ver o que o pessoal chama de método rápido. Mas será que esse método é tão rápido assim como dizem? O método rápido consiste nisso aqui, ó. Pega esse cara, multiplica por esse, e esse multiplica por esse, e embaixo você bota o produto dos dois. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Embaixo bota 3 vezes 5, 15. E aí vai ficar 10 mais 3, 13 sobre 15, né? Porque agora eu estou somando frações com o mesmo denominador. Será que isso aqui dá certo mesmo? Dá certo, porque olha só. Quando eu multiplico esse 5 cruzado aqui e o 3 cruzado, na verdade eu estou multiplicando por 5 essa fração em cima e embaixo. Por 3 essa fração em cima e embaixo, não é verdade? 2 vezes 5 mais 3 vezes 1. E embaixo é o produto dos dois. Poxa, deu bonitinho, o método rápido é rápido mesmo. Então, ó, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 1, 3, sobre 3 vezes 5, 15. Então dá 10 mais 3, 13, e aqui 15, 13 quinzeavos. Opa, então nesse caso foi bem rápido, bem rápido. Agora vamos ver o segundo caso. Se ele é tão rápido assim. Que é essa conta que a gente fez. Vai ficar 7 vezes 4 dá 28. 28. 6 vezes 5 dá 30. E embaixo bota 6 vezes 4, 24. Tá? E aí faz 28 mais 30. Tá vendo que os números ficaram maiores? Ó? Tá vendo que os números estão maiores? Ó? Numerador e denominador estão dando números maiores. Então, olha só. Peguei ó, 7 vezes 4, 28. 6 vezes 5, 30. Embaixo, 6 vezes 4, 24. Que, na verdade, ao invés de multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu multipliquei por 4 aqui em cima e embaixo. E ao invés de multiplicar por 3 em cima e embaixo, eu multipliquei aqui por 6 em cima e embaixo. Então, os números aumentaram realmente, né? 7 vezes 4, 28. 6 vezes 5, 30. Sobre 6 vezes 4, 24. 28 mais 30, 58. Sobre 24. E aí, se eu quiser a fração simplificada, né, o que eu achei 58 sobre 24, não achei essa resposta. Eu vou precisar simplificar a minha fração. E para simplificar a minha fração, eu vou ter que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu tinha que sacar que dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Dá para dividir porque os dois números são pares, né? Eles são números pares, eles terminam, o último algarismo é par, são números pares. Então dá para dividir por 2. 58 por 2 dá 29, 24 por 2 dá 12, teria que fazer essa continha, e aí eu cheguei no 29 sobre 12. Aí você deve estar falando assim, poxa, professor, mas deu uma economizada de conta aqui, ó. Tá vendo? O tamanho disso para o tamanho disso. Na verdade,
Sim e não, né? Porque eu não estou fazendo aqui, eu não coloquei a conta 58 por 2. Você teria que fazer isso no seu rascunho, tá? Também não coloquei o 24 por 2. Talvez você não saiba de cabeça. Talvez você tivesse que montar essa continha. Então, eu não coloquei todo o desenvolvimento. Não está todo aqui. Ainda tinha essa divisão por 2 daqui e aqui. Agora, vamos para o terceiro exemplo. 5 sobre 12 mais 7 sobre 18. Né? 5 dozeavos mais 7 dezoitoavos. 5 dozeavos mais 7 dezoitoavos. Olha como é que isso aqui vai crescer. Deixa eu botar as contas todas, tá? Porque aqui parece que a coisa tá enxuta, tá menor do que aqui, mas não tá tanto, não. Eu teria que fazer o 58 dividido por 2. Talvez você não saiba fazer isso de cabeça. 5 por 2 dá 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Sobrou uma dezena. Aí baixo 8. Né? Vamos lá, 18 por 2 dá 9, 9 vezes 2, 18, para 18 nada. Então, fiz 58 por 2, 29. Faz 24 por 2, 24 dividido por 2. Vamos lá, 2 por 2 dá 1, 2 dezenas por 2 dá uma dezena, resto 0. Baixo 4, 4 unidades, dividido por 2 dá 2 unidades. Resto 0 deu 12. Então, a esse desenvolvimento você inclui essa continha, tá? E aí agora esse não parece ser menor do que esse aqui, tão menor. Agora vamos para o último, vamos para o terceiro exemplo. Olha só, 5 dozeavos mais 7 dezoitoavos, 5 dezoitoavos mais 7 dezoitoavos. Primeira coisa que eu vou fazer é esse vezes esse mais esse vezes esse. Eita! Vamos lá, aqui ó. Vou botar numa cor diferente, tá? Para não confundir com a conta do segundo. Vamos lá. 18 vezes 5. Então, pega 18 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Deu 90. Então, botei aqui, ó. 18 vezes 5, 90. 12 vezes 7. Então, ó, 12 vezes 7. 2 vezes 7, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Deu 84. Então, 84. 2 vezes 7, 84. Agora faz 12 vezes 18. Vamos lá. 18 vezes 12. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 18 dá 18. Botei o 0 para dar 180. Ótimo. 6 mais 0 dá 6. 3 mais 8 dá 11, vai 1. 1 mais 1 dá 2, 216, 216. Então, tá aqui, ó. 5 vezes 18, 90. 12 vezes 7, 84. 12 vezes 18, 216. Olha o tamanho dessa conta e o tamanho dessa como já tá. Não parece ser tão negócio assim. Agora, soma 90 mais 84. Opa, 90 mais 84. Vamos lá, 4 mais 0 dá 4, 9 mais 8 dá 17. Deu 174 sobre 216. Mas a resposta é essa aqui. Poxa, então você vai ter que simplificar. Agora pega o 174 e divide por 2, vamos lá, 174 divide por 2. Né? Por que eu vou dividir por 2 em cima e embaixo? Porque os dois são pares. 174 é par, termina em 4. 216 é par, termina em 6. Então dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Olha aqui, ó. É mais rápido coisa nenhuma. 17 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para 17, 1. Baixo 4. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Para 14, nada. Então deu 87. Agora pega o 216, divide por 2. Vamos lá. 216 dividido por 2. Olha quanto tem de rascunho aqui, ó. Vamos lá. 2 por 2 dá 1. 2 centenas por 2, uma centena. 2 vezes 1, 2, para 2, nada. Agora, sobrou uma dezena, né? Dividido por 2, 0, tá? 0. Agora, porque eu dividi 1 por 2, dá 0. Baixo 6.
tá? 16 unidades, dividido por 2 dá 8 unidades. 8 vezes 2, 16, para 16 nada. Então deu 108. Cai em 87 sobre 108. Agora eu tenho que dividir de novo por 3, né? Eu tinha que sacar que esse aqui é múltiplo de 3, sacar que esse é múltiplo de 3 para dividir por 3. Não vai dar naquele espaço ali, não. Eu vou ter que fazer aqui, ó. Vamos lá. 87 dividido por 3. Vamos lá. 8 dividido por 3 dá 2 vezes 3, 6 para 8, 2. Ótimo, baixei o 7. 27 por 3 dá 9. 3 vezes 9, 27 para 27 nada. Opa, deu 29. Agora pego 108 dividido por 3 também. 108 dividido por 3. Isso porque você enxergou que os dois, o numerador e o denominador, são múltiplos de 3, tá? Você tinha que ter enxergado isso. 10 por 3 dá 3 vezes 3, 9 para 10, 1. 18 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 18, nada. Então, 36. Finalmente, eu cheguei no 29 sobre 36. Então, você está vendo que o segundo exemplo, olha só, eu tinha essa conta. No segundo exemplo, eu vou ter essa conta mais o que está em preto. E o terceiro exemplo, eu tinha só o que está aqui, ó, em vermelho e em preto nesse pedaço. Eu passei a ter tudo que está em vermelho aqui, mas tudo que está em roxo, tá? Esse bando de conta. É aquela história. É método rápido mesmo? Ó, tem situação que vai ser rápido, né? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Sobre 3 vezes 5, 15. Rapidinho. Mas tem situação que ele vai ser bem demorado. Então, qual é o melhor método? Ora, nesse primeiro caso, funcionou bem porque esses dois números não têm fatores primos comuns, tá? Se eles não tiverem fatores primos comuns, o MMC vai ser o produto deles. Ó, 3 só tem fator 3, 5 só tem fator 5. Eles não têm fatores primos comuns. Então, o MMC é o produto. Aí é só multiplicar esse vezes esse pelo produto dos dois. Aí o método rápido é rápido mesmo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. Sobre 3 vezes 5, 15. 10 mais 3, 13. Sobre 15, morreu. Mas, se os dois números, os dois denominadores, tiverem fatores primos comuns, por exemplo, 6 e 4 tem fator primo 2 comum. 6 é múltiplo de 2, 4 é múltiplo de 2. O negócio vai crescer, tá vendo? Vai crescer. Ó. Cresce um pouquinho mais. Agora, se eles tiverem muitos fatores comuns, por exemplo, 12 tem fator 2 e fator 3. 18 tem fator 2 e fator 3. Só dois fatores comuns a esses caras aqui. Ó. Olha como a coisa cresce. Então, o método rápido é rápido? É rápido se os dois números não têm fatores primos comuns. Aí, realmente, o rápido é rápido. Mas o método rápido, entre aspas, se torna bem demorado se eles tiverem fatores primos comuns. Se tiver um fatorzinho comum, já começa a crescer. Se tiver dois, cresce pra caramba. Legal? E aí passa a não ser um bom negócio. Então, qual é o melhor método para fazer isso aqui? Olha, o método otimizado, que é esse que a gente faz no MMC, está dentro do nosso controle sempre. E o método rápido vai ser legal, tá? Se os dois números não tiverem fatores primos comuns, como nesse caso. Qualquer outro caso, é melhor fazer o método otimizado pelo MMC. Legal? Beleza? Agora, como é que a gente vai subtrair frações? Da mesma maneira que a gente soma, porque lembra que a subtração é uma soma metida à besta? Né? Subtração não é nada além de uma soma de um número pelo simétrico do outro, tá bem? Então, por exemplo, 5 sextos menos 2 sextos é a soma dos 5 sextos com o oposto, ou simétrico, né, o oposto aditivo do 2 sextos, tá bem? Então, se o denominador for igual, vai ser fácil. Eu vou fazer que nem eu faço a soma. Eu mantenho o denominador, eu subtraio os numeradores.
tentando enxergar isso de maneira mais intuitiva, eu tenho aqui uma barra de chocolate que eu dividi em 6 partes iguais. E aí eu peguei 5/6, tá? E alguém me pediu, desses meus 5 pedacinhos dos 6, alguém me pediu, pô, me dá 2. Ou seja, 2 pedacinhos desses 5 que eu tinha pego, eu tive que dar para alguém. E aí eu fiquei com 3/6. Legal? Beleza? Eu tinha 5/6, eu tinha 5 pedacinhos do total de 6 pedacinhos da barra, eu dei 2 pedacinhos para alguém e fiquei com 3 pedacinhos dos 6. É isso. Então, a gente vai subtrair frações da mesma maneira que a gente soma, porque subtração é soma. Legal? Então, vamos lá. 5/6 menos 3/5. Método otimizado, bonitinho, fazendo pelo MMC, porque é uma soma. Pega os dois denominadores e faz o MMC. Então, MMC entre 6 e 5. Então, divide por 2, 6 por 2 dá 3, 5 por 2 não dá, repete. Divide por 3, 3 por 3 dá 1, 5 por 3 não dá, repete. Divide por 5, 1 por 5 não dá, repete, 5 por 5 dá 1. Cheguei no 1, opa, então eu tenho aqui o meu MMC, que é 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Está lá meu MMC entre 6 e 5. Então, eu tenho que colocar esse aqui com denominador 30, esse aqui com denominador 30. O que eu preciso para ficar 30 aqui? Multiplico por 5 em cima e embaixo, né? 6 vezes 5, 30. Multiplico em cima e embaixo para não alterar a minha fração, para ficar com uma fração equivalente. Aqui eu quero com o denominador 30 também. Então, 5 eu tenho que multiplicar por 6 para dar 30. Então, vou multiplicar por 6 em cima e embaixo para ficar os mesmos 30. Então, aqui vai ficar 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. E aí eu tenho 25 menos 18. Você pode montar a continha, né? Aqui, ó, 25 menos 18. Na verdade, dá para fazer na mão, né? Dá para fazer na mão, não precisa, né? Se você for contar no dedo, ó, 25, 18, né? 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto, deu 7. 7 sobre 30. Legal? Esse é o método otimizado, pensando no MMC. Bonitinho. Só que tem uma vantagem aqui, ó. Olha só, tá vendo que esses dois números não têm fatores comuns? Quando eles não têm fatores comuns, não têm fatores primos comuns, o 6 é 2 vezes 3, o 5 é 5 mesmo, né? Que é primo. Então, o MMC vai ser o produto dos dois. E por que quando os dois números não têm fatores comuns, o MMC é o produto? É pelo seguinte, ó, toda vez que eu extraio um fator primo, eu só consigo extrair de um dos dois. Não consigo extrair dos dois ao mesmo tempo. Porque esse número tem fatores primos diferentes desse aqui. Então, por exemplo, se eu divido por 2, eu só consigo dividir o 6. Se eu divido por 3, eu só consigo tirar esse 3 de onde estava o 6. Se eu divido por 5, eu só consigo tirar do 5, não consigo tirar do 6. Então, na verdade, toda vez que eu extraio um fator primo, eu extraio de um dos dois só. Eu não consigo extrair dos dois ao mesmo tempo, porque eles não têm fatores comuns. Então, é por isso que toda vez que eu extraio um primo, eu estou extraindo todos os primos que compõem os dois números. Como não tem nenhum comum, vai dar exatamente o produto dos dois. Ó, o 6 aparece aqui, que é 2 vezes 3, e o 5 lá no final. Então, se os dois números não têm fatores primos comuns, como 6 e 5, o MMC é 30. Eu não precisava ter feito isso aqui tudo, entendeu? Eu podia chegar aqui, aqui é 6, 2 e 3, aqui é 5, não tem fator comum, o MMC é 30, eu economizaria esse trabalho, tá bem? E aí, nesse caso em que os dois números não têm fatores comuns, o método rápido é rápido de verdade, né? Engraçado falar assim, mas pega esse vezes esse, menos esse vezes esse sobre o produto dos dois, né? Que na verdade é o que eu estou fazendo aqui, né? 5 vezes 5, 5 vezes 5, 6 vezes 3, 6 vezes 3, pelo produto dos dois, 6 vezes 5, né? Mas aqui a gente vai de forma mais direta, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 3, 18, sobre 6 vezes 5, 30, 30. 25 menos 18, 7. 7 sobre 30, chegamos no mesmo resultado.
Eu, por exemplo, eu costumo fazer isso ainda mais compactado um pouquinho. Eu faço assim, ó. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 3, 18. E boto um denominador só. Não boto os dois denominadores, tá? É porque é igual, então é só subtrair em cima e manter o denominador, não é verdade? 25 menos 18, 7, sub 30. Ah, pessoal, é a mesma coisa que isso aqui. É a mesma coisa, só deixa de escrever uma barrinha e um 30, tá? É a mesma coisa. Mas aqui é um pouquinho mais compactado, ainda mais compactado. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o segundo exemplo, cara, tem fator comum. Ó, 24 tem fator 2, 36 tem fator 2. 24 é múltiplo de 3. 3 vezes 8, 24. 36 também é múltiplo de 3, que é 3 vezes 12. Então, faz o MMC, porque o método rápido fica demorado pra caramba, lembra disso? Quando tem dois fatores primos comuns, pô, isso cresce. Então, não vai pelo jeitinho, vai pelo método otimizado, pelo MMC, bonitinho, né? Que aí a gente já cai num denominador já enxutinho aqui no final. Olha só. 24, 36, vamos fazer o MMC. A gente tem uma maneira rápida de fazer o MMC, que a gente já sabe, que eu pego aqui um fator comum dos dois, né? E já divido direto, mesmo sem ser primo. Dane-se, olha aqui, ó. 24 dá para dividir por 6, 36 dá para dividir por 6 também. Ah, podia fazer logo por 12, porque 24 é o dobro de 12, 36 é o triplo de 12. Ah, se você sabe isso, já podia fazer por 12. Aí você faz aí, tá bom? Eu tô trabalhando só na nossa tabuada. Na nossa tabuada não tem... A gente não tem tabuada do 12, então tô trabalhando só na nossa tabuada. Então 24 por 6 dá 4, 36 por 6 dá 2. E agora? Dá para dividir por 2. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Divide por 2 de novo. 2 por 2 dá 1, 3 por 2 não dá, repete. Divide por 3, 1 por 3 não dá, 1. 3 por 3, 1. Cheguei no 1. Esse é o meu MMC. Aqui, ó. 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 3, 72. Poxa, mas dava para fazer assim, ó, mais rápido, quer ver? Ó? 6 não é 2 vezes 3, tá? Ó, 2 vezes 2 vezes 2, 8, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 vezes 3 não dá 9? Então é 8 vezes 9, 72, bonitinho. Tá bem? Ó, o 6 eu desmembrei em 2 e 3, né? Fazendo a minha fatoração. Ó. Fatorei o 6 no produto de 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, 8 vezes 9, 72. Bonitinho, aí a gente faz essa conta de cabeça. Tranquilo? Então, agora eu tenho que botar esse cara com denominador 72 e esse também. Como é que eu faço isso? Ah, quanto é que eu tenho que multiplicar o 24 para dar 72? É só compor o 24 aqui. 24 não é 6 vezes 4? 6 vezes 4. Tá vendo esses 3 aqui, ó? O que falta para o 72? Multiplicar por 3. Então, eu vou pegar aqui e multiplicar por 3. O 24 por 3 dá 72. Então, vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Já tá a dica toda aqui, ó. Eu tenho 6 vezes 4, 24, vezes 3, 72. Então, vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Aqui é o 36. O 36 para 72, quanto é que fala? Ah, já tem a dica, ó. Tenho 6 e 6 aqui, né? 2 vezes 3 não dá 6? 6 vezes 6 deu 36, não deu? Ó, o 36 aqui em cima. O que falta para 72? Só falta esse 2 que está faltando aqui. Então, vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. E aí vai sair, ó. Multipliquei por 3 em cima e embaixo, multipliquei por 2 em cima e embaixo. 5 vezes 3, 15. 24 vezes 3, a gente já sabe que isso dá 72. 7 vezes 2, 14. 36 vezes 2, 72. 15 menos 14, 1 sobre 72. 1 sobre 72, bonitinho. Legal? Tá, agora vamos fazer mais uma, um pouquinho mais complicada, que vai dar umas continhas meio chatas, tá? Pra gente treinar exemplos reais mesmo, de questões difíceis, tá bem? 7 sobre 18 menos 29 sobre 30. Então, o que eu vou fazer? Opa, olha aqui, ó. Tem fator comum, tem fator comum. 18 é múltiplo de 2. 30 é múltiplo de 2 também, porque é par, ó. 18 termina em 8, 8 é par. 30 termina em 0, 0 é par. Então, os dois são pares, é múltiplo de 2.
18 é múltiplo de 3, que é 3 vezes 6. 30 é múltiplo de 3, que é 3 vezes 10. Então, olha, tem muito fator comum para usar o método rápido que é demorado, né? Então, vamos usar o MMC aqui, ó. 18, 30. Vamos para o MMC, porque o MMC já dá uma enxugada para a gente. Vamos lá. Vou dividir o quê? Dá para dividir por 2, por 2, por 2? Dá, mas dá para dividir por 6 direto. 18 por 6 dá 3, 30 por 6 dá 5. Já economizei uma conta. Agora, divide por 3. 3 por 3 dá 1. 5 por 3 não dá, repete. Divide por 5, 1 por 5, repete. 5 por 5, 1, bonito. Aqui deu 6 vezes 3 vezes 5. Quanto é que dá isso? Vamos fazer a conta aqui, ó. Toda vez que você tem um par, um número par, que é da tabuada do 2, com o número da tabuada do 5, termina em 0, né? Número da tabuada do 2 com o número da tabuada de 5 termina em 0, que dá múltiplo de 10. Vai ficar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Então, 30 vezes 3, 90. Bonitinho, a gente fez a conta de cabeça. Legal? Tá. Eu quero que o 18 vire 90. O que eu tenho que multiplicar? Vamos lá. O que é 18? 18 não é 6 vezes 3? Para dar 90 é só botar o 5. Então, vamos multiplicar por 5 em cima e embaixo, que o 18 vezes 5 vai dar 90. E o 30, não é 6 vezes 5? Olha aqui, ó, o 6 e o 5. O que precisa para 90? Só multiplicar por esse 3zinho aqui, ó. Legal? Ó, 30 tem 6 e 5, multiplico por esse 3, vai dar 90. Então, vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Bonito. E aí, agora vai ficar 7 vezes 5, 35. 29 vezes 3. Vou ter que montar essa conta, né? Mas eu posso lembrar da distributiva. Olha aqui, ó. 29 não é 30 menos 1 vezes 3, ó. Faz a distributiva aqui, ó. 3 vezes 30, 1 vezes 3, né? É uma maneira de fazer de cabeça, tá? Uma ideia. Ah, eu prefiro montar 29 vezes 3. Monta. Olha aqui, ó. Mas você podia lembrar que 29 é 30 menos 1. Vezes 3, 3 vezes 30, 90. 3 vezes 1, 3. 90 menos 3, 87. E você faz essa conta de cabeça. É só você lembrar que o 29 é 30 menos 1 vezes 3. 30 vezes 3, 90. 3 vezes 1, 3. 90 menos 3, 87. E todo mundo vai falar assim, nossa, você faz conta de cabeça. É, você faz conta de cabeça. Legal? Vai ficar 7 vezes 5, 35, 29 vezes 3, 87. Sobre, aqui embaixo eu já sei que dá 90. 18 vezes 5 dá 90. 30 vezes 3 dá 90. Legal? Porque eu já arrumei para isso. E aí, vou fazer 35 menos 87. Opa, eu estou subtraindo um menor de um maior. Vai dar negativo. Vamos fazer 87 menos 35 e a gente troca o sinal, tá bem? Que, por sinal, eu errei. Peraí. Eu esqueci do negativo. Tô doido. Ó, vamos lá. Então, peguei o menor menos o maior. Vai dar negativo. Então, vai ficar 87 menos 35. Ó, 7 menos 5, 2. 8 menos 3, 5, deu 52. Então, dá menos 52 em cima e 90 embaixo. Ótimo. Não deu par em cima, porque termina em par? Termina em par. Termina em 2. É par. Não termina em 0? É par. Então, dá para dividir por 2 ainda em cima e embaixo. Poxa, professor, mas você não disse que era otimizado fazer pelo MMC? Por que ainda tem que simplificar? Ah, tem que simplificar porque aqui deu a diferença entre dois ímpares. Ímpar menos ímpar dá par, né? Você pega um ímpar, subtrai outro ímpar, dá par. Então, deu múltiplo de 2 em cima e embaixo. É uma casualidade, tá bem? Por acaso deu isso aí. Beleza? Então, você tem aqui, ó. Eu já vou falar esse negócio de ímpar mais par. Isso é importante. Olha só. Eu dei um ímpar menos outro ímpar, dá par. Então, vou ter que dividir por 2 em cima e embaixo, porque os dois são pares, para dar uma simplificada. Vamos lá, 52 por 2. 52 por 2. Vamos lá, baixo 5. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Tá? Uma dezena. Aí baixei o 2. 12 unidades. Por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12 para 12 nada. Então, deu 26.
em cima. Agora pega o 90, divide por 2. 90 dividido por 2, 9 por 2 dá 4 vezes 2, 8 para 9, 1. Sobrou uma dezena, baixou o 0, 10 unidades por 2 dá 5, 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então deu 45, menos 26 sobre 45, bonitinho. Deixa eu colocar essa observação que eu acabei de falar, tá? Toda vez que você tem um par mais um par da par, por exemplo, 2 mais 4 dá 6, tá? Por exemplo, 8 mais 4 dá 12. E por que que dá par? É simples, porque esse aqui é múltiplo de 2, esse aqui é múltiplo de 2, vai dar múltiplo de 2, né? Você tem isso aqui, ó. Se eu pego 8 mais 4, 8 é 4 vezes 2. 4 é 2 vezes 2. Aí você fazendo aqui uma evidenciação, né? Botando o 2 em evidência, como a gente já falou. Ó, bota o 2 em evidência. Dá 4 mais 2 vezes 2, que é o 2 que eu botei em evidência. Então, olha só, quando eu pego um par e somo com um par, dá um par, porque é múltiplo de 2. Todo múltiplo de 2 é par, né? Então, par mais par dá par. Legal? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Agora, se você tem par mais ímpar, dá ímpar. Porque esse aqui tem, esse é múltiplo de 2, esse não é. Então, a soma não dá múltiplo de 2. O ímpar é quando ele não é múltiplo de 2. Ímpar mais par também dá ímpar. Legal? Só que ímpar mais ímpar dá par. Por exemplo, você tem aqui, ó, 7 mais 3 dá 10. Legal? Você tem aqui, ó, 5 mais 7 dá 12. Ímpar mais ímpar dá par. Legal? Tranquilo? Tudo que vale para soma valeria também para subtração, já que subtração ela é um tipo de soma, né? Então, se você colocasse aqui menos par dá par do mesmo jeito, par menos ímpar dá ímpar, ímpar menos par dá ímpar, ímpar mais ímpar dá par. Tá bem? Então, como você teve aqui um ímpar menos outro ímpar, né? Ímpar menos ímpar dá par, tá? Onde você está vendo aí soma, deixa eu botar aqui, ó, soma. Você poderia colocar subtração sem problemas. Aqui, ó, par mais par dá par, par mais ímpar dá ímpar, ímpar mais par dá ímpar, ímpar mais ímpar dá par, ou subtração, par menos par dá par, par menos ímpar dá ímpar, ímpar menos par dá ímpar, ímpar menos ímpar dá par. Tranquilo? Então, foi o que eu tinha dito aqui, que a diferença entre dois ímpares dava um par. Por isso que gerou um fator 2 aqui em cima, já tinha um fator 2 aqui embaixo, né? Esse é par também, eu tive que dividir por 2. Beleza? Vamos adiante. Vamos agora relembrar o que é a divisão, tá? A gente já tinha falado que a divisão não é uma operação extra, ela é um tipo especial de multiplicação. Quando você divide 3 por 5, você está, na verdade, multiplicando 3 pelo inverso do 5. Por exemplo, você tem aqui uma barra de chocolate, você dividiu em 5 partes iguais e você pegou 3 pedaços dessa barra. Então, cada pedaço da barra é 1/5 da barra. Cada pedacinho desse aqui é 1/5 da barra, então você pegou 3 pedacinhos. Cada um dos 3 pedacinhos, cada pedacinho vale 1/5 da barra. Então, o que é o 3/5? É 3 pedaços de 1/5. 3 vezes 1/5. Legal? Beleza? Agora, isso vai ser útil para a gente entender a multiplicação de frações. Por exemplo, você tem aqui, ó, 2 vezes 3/5. Ora, 2 vezes 3/5 é 2 vezes o 3/5, que é 3 vezes 1/5. Então, você pegou uma barra, dividiu em 5 partes iguais,
e pegou 3 pedaços desses 5 e agora você vai me pegar o dobro disso. Você vai pegar 6 pedaços que são 1/5 da barra. Legal? Você pegou várias barras, dividiu em 5 partes iguais e você está pegando 6 pedacinhos em que cada pedacinho é 1/5 de barra. Então, deu 6/5. Então, 2 vezes 3/5, na verdade, é 2 vezes 3 vezes 1/5. Aqui está 1/5 da barra. 2 vezes 3 dá 6. Por que eu posso multiplicar esses dois primeiro? Porque, lembra que na multiplicação posso fazer na ordem que eu quiser? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1/5 da barra dá 6/5. Então, você está vendo que na multiplicação de frações, você pega o de cima e multiplica. Você podia vir direto aqui, 2 vezes 3, 6/5 direto. Agora, por exemplo, se eu quero 1/2 vezes 1/3. Esse é mais complicado da gente entender, né? 1/2 vezes 1/3. Não, quer ver? Você tem metade da barra. Tá aqui a barra, você tem metade. Né? Toda vez que você multiplica por 1/5, você está dividindo por 5, não é isso? Não é o que está escrito aqui, ó. Multipliquei por 1/5, está dividindo por 5. Então, você tem metade da barra. Você tem metade da barra. Agora, você vai multiplicar por 1/3, ou seja, você vai pegar essa metade e dividir por 3. Peguei essa metade e dividi por 3. Então, ó, se eu pego a metade dividido por 3 e a outra metade dividido por 3, eu peguei a barra inteira e dividi por 6. Então, na verdade, se eu pego metade da barra e divido ela por 3 e pego 1/3 dessa metade, eu peguei 1/6 no total. Então, você está vendo que na multiplicação de frações, você multiplica em cima, 1 vezes 1 dá 1 e multiplica embaixo, 2 vezes 3, 6, só isso, né? O que está acontecendo mesmo nos pormenores é isso, você tinha metade de uma barra e aí você multiplicou por 1/3. O que é multiplicar por 1/3? É dividir por 3, né? Você pegou metade e dividiu em 3 partes iguais, pegou só um pedacinho. Ou seja, se metade você dividiu por 3 e a outra metade você dividiu por 3, você dividiu a barra toda por 6, então dá 1/6 da barra. Esse pedacinho é 1/6. Automatizando, o que você faz? Multiplica em cima, 1 vezes 1 dá 1. Multiplica embaixo, 2 vezes 3, 6. Que é o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei em cima, 2 vezes 3, 6. Porque, na verdade, aqui, 2 é 2 sobre 1, né? Então, você multiplica em cima e multiplica embaixo. Mesma coisa. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. Mas é só isso, só isso. Olha só. 2/3 vezes 4/5. Como é que a gente faz? Ó, olhando lá por dentro, né? Pela máquina, o que está acontecendo? O que é 2/3? É 2 vezes 1/3. O que é 4/5? Não é 4 vezes 1/5? Eu não posso fazer a multiplicação na ordem que eu quiser? Então eu pego 2 vezes 4 e pego 1/3 vezes 1/5. 2 vezes 4 eu sei fazer, dá 8. 1/3 vezes 1/5 é esse método que eu acabei de mostrar aqui, ó. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6, certo? Aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 5, 15. Então, eu separei o 2/3 em 2 vezes 1/3, o 4/5 em 4 vezes 1/5. Fiz essa conta na ordem que eu quero. 2 vezes 4 e 1/3 vezes 1/5. 2 vezes 4, 8. 1/3 vezes 1/5. Multiplica em cima, multiplica embaixo, 15. E agora, 8 vezes 1 sobre 15 é 8/15. Ou seja, como é que a gente poderia automatizar esse processo? Ó, 2/3 vezes 4/5. Multiplica em cima e multiplica embaixo. É só isso. 2 vezes 4, 2 vezes 4. 3 vezes 5, 3 vezes 5 aqui. Multipliquei em cima, multipliquei embaixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Tá, então vamos lá. Para a gente treinar. 3/7 vezes 5/4. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 4, 20. Ah, professor, não pode ser só. É só isso, olha aqui, ó. 1/3 vezes 7/5 vezes 11 sobre 2. Meu Deus, aqui. 7 vezes 11, 77, né? 1 vezes 7 vezes 11, né? Multipliquei por 1. Né? Esse 1, ele não interfere. Então, 7 vezes 11, 77. Aqui, 3 vezes 5 vezes 2, que é 10. 5 vezes 2, 10. Vezes 3, 30. 1/2 vezes 1/3 vezes 7/6 vezes 1/5. Moleza, olha aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1.
1 vezes 7, 7. 7 vezes 1, 7. Agora, ó, 3 vezes 6 não dá 18? 18 aqui, ó. 2 vezes 5 não é 10? 18 vezes 10, 180. E aí a gente sabe multiplicar a fração. Então, como é que se multiplica a fração? Multiplica os dois de cima e os dois de baixo. Multiplica os numeradores e os denominadores. Multiplica os numeradores e os denominadores. Multiplica os numeradores e os denominadores. Acabou. É só multiplicar todos os numeradores e todos os denominadores, que multiplicação de fração é só isso. Vamos agora ver como é que a gente acha o inverso de uma fração. Como é que a gente inverte uma fração. Repara aqui o seguinte, o que é o inverso de um número? O inverso de um número é um número que multiplicado pelo número dá a unidade, né, que dá o elemento neutro da multiplicação. Por exemplo, por que o inverso do 5 é o 1/5? Porque, afinal de contas, 5 vezes 1/5 dá 5/5, como a gente já viu, multiplicação de frações, multiplica em cima, multiplica embaixo. Na verdade, tem um embaixo aqui, né, que está escondido. 5 é 5 sobre 1, certo? Multiplica em cima, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. 5 sobre 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, o inverso do 5 é o 1/5, porque 5 vezes 1/5 dá 1. E o inverso de 1/5 é o 5, né? Se eu inverter o 1/5, é o 5, porque o número que multiplicado por 1/5, que dá 1, é o próprio 5. Então você está vendo que quando você inverte, você simplesmente troca o numerador com o denominador. Se você trocar o numerador com o denominador, você sai de um número e chega no inverso desse. Qual é o inverso desse? É esse. O inverso do 5 sobre 1 é 1 sobre 5. O inverso do 1 sobre 5 é 5 sobre 1. Da mesma forma, se você quiser o inverso de 4 sobre 7. Qual é o inverso do 4 sobre 7? É o número que multiplicado por 4 sobre 7 dá 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Qual vai ser? Vai ser o 7 sobre 4, né? Você troca o numerador com o denominador. Quer ver como é que é? 4 vezes 7, 28. 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 28 dá 1 bonitinho. Então, como é que eu inverto 4 sétimos? Eu escrevo 7 quartos. Qual é o inverso de 7 quartos? 4 sétimos, tá? Então, o inverso do 4 sétimos é o 7 quartos, o inverso de 7 quartos, 4 sétimos. Da mesma maneira, o inverso do 3 oitavos, 8 terços. O inverso do 8 terços, 3 oitavos. Se você multiplicar os dois números, o número pelo seu inverso, vai dar 3 vezes 8, 24. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 24 dá 1. Então, 3 oitavos é o inverso de 8 terços, e o inverso de 8 terços é 3 oitavos. Opa! O inverso de 3 oitavos é 8 terços, o inverso de 8 terços é 3 oitavos. Tinha falado a mesma coisa. Tá bem? Então, como é que a gente faz a divisão de uma fração? Lembra que a divisão é uma multiplicação como outra qualquer, tá? Divisão não é uma operação extra. O pessoal fala, existem 4 operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu digo que existem 2. Multiplicação e adição. Adição e multiplicação. Por quê? Porque a subtração é um tipo de adição. E a divisão é um tipo de multiplicação. Então, na verdade, o que a gente tem é 2 operações, tá? Em que aqui eu tenho adição e subtração juntas, e aqui eu tenho multiplicação e divisão juntas, que são a mesma operação. Então, o que é dividir? Dividir é multiplicar pelo inverso. O que é 2 dividido por 3? É 2 vezes o inverso do 3, que é o que a gente chama de 2 terços. Legal? Então, como é que eu faço 5 terços dividido por 2? Eu multiplico 5 terços pelo inverso do 2, que é meio. Opa, então como é que eu faço agora? Agora eu faço uma multiplicação de frações, tá? Multiplicação de frações, eu estou usando por enquanto sinal de multiplicação como sendo xzinho, mas a gente pode botar o pontinho também, tá? Como é que eu faço 5 terços dividido por 2? Pega o número e multiplica pelo inverso do outro. 5 terços vezes o inverso do 2, que é meio. Então, faz a multiplicação de fração. Multiplica os dois numeradores, 5 vezes 1, 5. E os dois denominadores, 3 vezes 2, 6. Legal? Como é que eu faço, por exemplo, 6 sétimos divididos por 5 terços? Eu pego o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo,
né? Porque dividir é multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Então, eu pego 6 sétimos e pego o inverso do segundo. O inverso de 5 terços é 3 quintos. E aí, faço uma multiplicação de fração normal. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 5, 35. Como é que a gente faz 7 meios dividido por 14 terços? Sem problemas. Repete o primeiro, pego o inverso do segundo e multiplico. Porque a divisão é multiplicar pelo inverso. Então, eu peguei 7 meios vezes o inverso de 14 sobre 3, que dá 3 sobre 14. Multiplica em cima, 7 vezes 3. Multiplica embaixo, 2 vezes 14. Aqui dá para dar uma simplificada, dá para dividir por 7 em cima e embaixo. Ó. 7 vezes 3 dividido por 7, deu 3. 14 não é 2 vezes 7? Se eu tiro 7, porque eu estou dividindo por 7, vai ficar só o 2 vezes 2, que dá 4. Legal? Beleza? Ótimo. Então, qual é, maceteando agora que a gente entendeu, maceteando como é que se faz divisão de fração. Pega a primeira e o inverso da segunda. Escreve a segunda ao contrário. Então, 2 é 2 sobre 1, né? 2 é 2 sobre 1. Então, repete a primeira e inverte a segunda. 5 terços vezes 1 meio. Legal? Repete a primeira e escreve a segunda ao contrário. Inverte. Repete a primeira e escreve a segunda ao contrário. Legal, né? Se eu tiver com esse sinalzinho aqui de divisão. E se eu tiver sinal de fração, eu tenho assim, ó, 5 terços, um sinalzão de fração dividido por 2. É a mesma coisa que 5 terços dividido por 2 sobre 1. Mesma coisa, eu estou dividindo essa fração por essa. Lembra que o sinal de fração significa divisão, ó, 2 terços, 2 dividido por 3. 5 terços sobre 2 sobre 1. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Legal? 5 terços vezes 1 sobre 2. E aí faz 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6. É a mesma conta que está aqui, só que escrito de maneira diferente. 6 sétimos dividido por 5 terços. Ó. 6 sétimos dividido por 5 terços. 6 sétimos divididos por 5 terços. Sem problemas. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 5 terços inverteu, virou 3 quintos. E aí vai ficar 6 vezes 3, 18. 7 vezes 5, 35. Aqui, ó. 7 meios divididos por 14 terços. 7 meios dividido por 14 terços. Ótimo. Como é que a gente faz? Pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 14 terços é 3 sobre 14. E aí, o que a gente faz aqui? A gente pode já simplificar, né? Dá para dividir por 7 em cima e embaixo. Ó, aqui vai cortar o 7, vai ficar 3. Aqui, se você dividir por 7, vai ficar 2 vezes 2, 4. 3 quartos. Legal? Então, fazer divisão de fração é muito simples, porque a divisão ela é uma multiplicação pelo inverso. Então, só preciso saber inverter o número. Inverter uma fração é fácil, é só trocar o numerador e o denominador de lugar. Então, toda vez que eu tiver uma divisão de frações, eu pego a primeira, repito, e multiplico pelo inverso da segunda. E a multiplicação, multiplico os numeradores e os denominadores. Vamos agora, para fechar com chave de ouro, essa nossa aula de álgebra de frações, vamos falar um pouquinho de alguns métodos rápidos que vão ainda agilizar mais o nosso processo de conta. Uma divisão rápida de frações e uma simplificação rápida da divisão. Olha só, vamos relembrar. Como é que eu faço a divisão de duas frações? Eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, não é isso? 7 sextos dividido por 3 quintos. É 7 sextos, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é 5 terços. E aí faz 7 vezes 5, 35, 6 vezes 3, 18. Legal? Mas se eu colocar cores no que eu estou multiplicando, no numerador e no denominador, olha só, eu multiplico 7 pelo 5, 7 pelo 5, esses dois no numerador, e eu multiplico 6 vezes 3, o 6 vezes 3, esses dois no denominador. Então, vou colocar esses dois aqui de azul, ó, coloquei de azul, vai compor o numerador,
esses dois aqui em preto vão compor o denominador. Então, bastaria eu fazer 7 vezes 5, 35, dividido por 6 vezes 3, 18. Então, essa diagonal aqui, ó, vai me dar o numerador divididos pelo produto dos números dessa diagonal. Então, eu pego o produto dos números dessa diagonal dividido pelo produto dos números dessa diagonal aqui, ó. 7 vezes 5, 35, sobre 3 vezes 6, 18. E se for uma arrumação de uma divisão dessa maneira, na forma de uma grande fração, não tem problema. Ó. 7 sextos divididos por 3 quintos, eu vou multiplicar o 7 vezes 5, ó, 7 vezes 5, divididos por o produto do 6 vezes 3, que é 18. Então, você está vendo ó, que você multiplica os dois mais distantes, numerador. Multiplica os dois mais próximos, denominador. Então, é muito fácil fazer isso. A gente tem um processo muito mais automático. É o produto dos dois mais distantes pelo produto dos dois mais próximos. Então, nós temos aqui, ó, 5 meios dividido por 7 terços. Pega os dois mais distantes. 5 e 3. Multiplica o numerador. 5 vezes 3, 15. Pega os dois mais próximos lá do meio. 2 vezes 7, 14. 14 dá 15 sobre 14. Mesma coisa, 7 quintos divididos por 8 terços. Pega os dois mais distantes. 3 vezes 7, 21. Pega os dois mais próximos. 5 vezes 8, 40. 21 sobre 40. 14 nonos divididos por 49 terços. Mesma coisa. Pega os dois mais distantes. 14 vezes 3. Pega os dois mais próximos. 9 vezes 49. Eu não fiz a conta aqui porque dá para simplificar, né? Olha aqui, ó. No 14 tem fator 7. No 49 tem fator 7. 14 é 7 vezes 2. 49 é 7 vezes 7. Aqui eu tenho fator 3 e aqui eu tenho 2 fatores 3. 9 é 3 vezes 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 14, chamar de 7 vezes 2, vezes 3. 9 é 3 vezes 3. 49, 7 vezes 7. E aí dá para cortar um monte de coisa. Ó. Esse 7 corta com um dos 7 aqui. Esse 3 corta com um dos 3 aqui. Vai ficar 2 em cima. 3 vezes 7, 21 embaixo. Legal? Ou seja, né? Pelo nosso método abreviado, eu tenho primeira diagonal, numerador, só fazer o produto, 7 vezes 5, 35, segunda diagonal, denominador, 3 vezes 6, 18. Começando sempre aqui de cima, ó, só começa aqui de cima. 7 vezes 5 sobre 3 vezes 6. Se for nesse caso aqui, ó, se for uma grande fração, você multiplica os mais distantes, numerador, e os mais próximos, denominador, o produto dos mais próximos. Multiplica os mais distantes sobre o produto dos mais próximos ali no meio. Os mais distantes sobre os mais próximos ali no meio. Só que pode acontecer de você ter que simplificar. Será que existe uma maneira rápida também de fazer essa simplificação? Existe. É claro que existe. Porque pensa bem, 14 nonos é 14 é 7 vezes 2, 9 é 3 vezes 3. 49 terços, 49 é 7 vezes 7 e 3 é 3 mesmo. Tá vendo que tudo que está em preto vai entrar no denominador e tudo que está em azul vai entrar no numerador? E lembra que a gente tinha falado que o que está no numerador e o que está no denominador eu posso cancelar? Que na verdade cortar 3 com 3 é dividir por 3 em cima e 3 embaixo. Cortar 7 com 7 é dividir por 7 em cima e 7 embaixo. E eu posso dividir uma fração, o mesmo número em cima e embaixo, que eu caio numa fração equivalente. Vimos isso em aulas anteriores. Então, olha só. Tudo que está em azul está multiplicando no numerador. Tudo que está em preto está multiplicando no denominador. Então, eu posso simplesmente cortar, certo? Fatores que estão no azul com fatores que estão no preto, sem me importar muito com posição. Olha aqui, ó. Corta esse 7 com esse 7. Posso cortar esse 3 com esse 3. E aí, o que sobrar, eu pego o produto de todos os fatores do azul, dividido por todos os fatores do preto. Ó. No azul só ficou o 2.
No preto ficou o 3 e o 7, 3 vezes 7, 21. Legal? Que é, na verdade, o que está aqui, ó. Só que aqui a gente pegou, usou o bizuzinho, né? O nosso macetinho, 14 vezes 3, 9 vezes 49. Abriu o 14, eu fatorei o 14 como 7 vezes 2, o 9 como 3 vezes 3, o 49 como 7 vezes 7. E aí, fui cortando, né? Fator de cima com fator de baixo, 7 foi embora. Fator de cima com fator de baixo, 3 foi embora. Ficou 2 em cima, 3 vezes 7 embaixo. Aqui a gente está fazendo de forma mais automática, porque a gente sabe que tudo que está em azul, que são os mais distantes, estão juntos, multiplicando. Tudo que está em preto, são os mais próximos do meio, estão multiplicando. Então eu posso cortar os azuis com os pretos, porque na verdade o que eu estou fazendo é isso. Então, por isso eu cortei um 7 do azul com 7 do preto, um 3 do azul com 3 do preto, tudo bem. E o que sobrou no azul, eu mantenho, o que sobrou no preto eu multiplico, né? O sobrou no azul também multiplica. E acabou. Legal? Ah, daria para fazer de forma mais automática? Daria, olha só. 14 dá para dividir por 7, né? Dá 2. 49 dividido por 7 dá 7. Sempre cancela um azul com preto. Ó, 9 dá para dividir por 3, dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aí, você multiplica os azuis, 2 vezes 1, 2. Multiplica os pretos, 3 vezes 7, 21. Acabou, rapidinho. Vamos fazer essa daqui bem rápido? Olha só. 20 dá para dividir por 5, dá 4. 35 dá para dividir por 5, dá 7. Legal? Qualquer um do azul com qualquer um do preto eu posso cancelar, não importa a posição. Agora, 18, ó, 4 dá para dividir por 2, dá 2. 18 dá para dividir por 2, dá 9. Ótimo. Ó, 9 dá para dividir por 3, dá 3. 21 por 3 dá 7. E esse 7 do azul com 7 do preto, cancela. Então, só sobrou o 2 no azul e o 3 no preto. Resposta 2 azul, 3 no preto. 3 aqui no preto. 2 terços. Seria uma maneira de fazer essa conta, certo? De forma bem mais automática. Tá bem? Então, nesse último bloco aqui que a gente fez, a gente viu a divisão rápida de frações. Inicialmente, pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Sim, mas eu posso, partindo daqui, partindo do primeiro numerador, multiplicar essa diagonal, aí vai dar o numerador, multiplicar essa outra diagonal, o denominador. Se for dessa maneira, eu multiplico os mais distantes, numerador, multiplico os mais próximos do meio, denominador. Ótimo. Se eu for fazer simplificação, os mais distantes, todo fator dos mais distantes, pode cortar com fatores dos mais próximos. Legal? Por exemplo, esse 7 aqui dos mais distantes, dos azuis, cortam com 7 com o preto. Esse 3 do azul corta com 3 do preto. Aqui o que a gente fez, na verdade, foi pegar fatores do azul e fatores do preto e cortar. Por exemplo, ó, aqui o 20 e o 35 tem fator 5, né? 20 tem fator 5, 35 também dá para dividir por 5, em cima e embaixo. 20 por 5 dá 4, 35 por 5 dá 7, por exemplo. Agora, esse 7 corta aqui, por exemplo, depois de fazer isso, eu cortei o 4, né? Aqui, ó, 4 por 2 dá 2, 18 por 2 dá 9. Aí depois eu cortei o 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3, 21 por 3 dá 7. Depois cortei o 7. 7 com 7 daqui, foi embora. Nos azuis só ficou o 2, nos pretos só ficou o 3, 2 terços. O azul é o numerador, o 3 é o denominador. Certo? Claro, isso é uma sugestão de maneira rápida de fazer uma conta como essa aqui. Pode ser que para você seja interessante, não seja. Professor, eu sou obrigado a usar toda, né? Sou obrigado a fazer da maneira que você faz? Não, você faz da maneira que você se sente confortável, que você sabe que você não vai errar. Agora, se você precisa fazer um concurso, se você precisa fazer uma prova muito extensa, como o Enem, um concurso, né? Ou então se a tua prova do colégio está vindo com muita questão, muita conta e não está dando tempo,
eu te aconselho a repensar a tua maneira de fazer e, de repente, pegar uma técnica mais rápida, mais eficiente, tá? Para que você faça menos conta. Beleza? Valeu, até a próxima!